Fala galera, Brian Souza na área. Hoje a gente vai descobrir o que o BNDES é, né? A gente viu na última aula que ele não é um banco de desenvolvimento. O que ele é então? E ninguém melhor do que o próprio BNDES para falar o que ele é. Então essa página daqui eu tirei do próprio site do BNDES, da própria apresentação que o BNDES faz sobre si. Então vamos lá, ó. Fundado em 20 de junho de 1952, o BNDES é uma empresa pública federal. Então, uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sendo o principal instrumento do governo federal, nosso único acionista. Então, o único acionista do BNDES é o governo federal, para financiamentos de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira. Ponto importante: dependendo do conteúdo que você esteja estudando, talvez até mesmo uma aula antiga minha, você pode pegar algum material falando que o BNDES é vinculado ao Ministério da Economia. Isso não é completamente errado, isso só está desatualizado. Porque na estrutura do governo do Bolsonaro, né, teve ali uma estrutura que foi diferente em questão de ministério. Então a gente tinha o Ministério da Economia que abarcava todas essas partes. Então o BNDES, por si só, estava vinculado, né, ao Ministério da Economia. Com a mudança de governo para o governo do presidente Lula, ele desmembrou, né, o Ministério da Economia em diversos ministérios. Por isso agora o BNDES está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Brian, pode mudar sempre assim? Pode, né? A gente já viu isso, essas questões da estrutura do sistema financeiro nacional, pode ter ali alguma modificação, mas não se apegue a isso, tá? Porque em nível de concurso público, pode ser cobrado isso? Pode, porque, enfim, faz parte. Mas o objetivo é realmente as perguntas mais técnicas, que vai acabar sendo aquelas coisas que não modificam, beleza? Mas a minha dica é sempre, quando você for estudar, você dá uma olhadinha lá para ver em qual ministério que ele está vinculado, para garantir que você está com uma informação mais atualizada possível. O BNDES, né, se a gente fosse pegar o BNDES e olhar realmente por dentro, a gente conseguiria enxergar basicamente três empresas. O próprio BNDES, e a gente tem a BNDES Par, que é a BNDES Participações, e a Agência Especial de Financiamento Industrial, que é o FINAME. Essa BNDES Par é muito interessante. Para nível de prova não é muito cobrado, mas só para vocês entenderem. O BNDES, por muitas vezes, ele vai financiando, né, as empresas. Então, ele compra ali uma debênture de uma empresa, compra uma ação de uma empresa, e acaba que, por vezes, ele consegue chegar até no conselho de administração e até influenciar na decisão de diversas empresas. Tá? Então, a BNDES Par é exatamente para controlar isso, a participação do BNDES em algumas empresas que, porventura, né, pelas questões ali dos financiamentos que o BNDES faz, existe muito isso no mercado, né? Eu fazer um financiamento com alguns títulos da empresa por garantia, acaba que às vezes eu posso entrar ali dentro da parte de administração da empresa. Mas para a gente o que mais é importante é entender que o BNDES é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento e que ele não é um banco de desenvolvimento, tá? Aqui é só para a gente ter uma noção de quantas figuras olham e observam o BNDES, né? O BNDES ele é um banco, né? Então a gente vai ter ali a presença do Banco Central olhando para ele. Só que o BNDES ele tem uma atuação pública, né, muito importante. Tanto que o governo é o único acionista dele. Então a gente vai ter o Congresso Nacional também fiscalizando. Só que assim, né? Será que não vão usar o dinheiro do BNDES para alguma coisa errada? Para financiar alguma coisa que não deveria? Opa, então ó, a gente vai ter o TCU, que vai olhar para ver se as contas do BNDES estão batendo certinha, e também a Controladoria Geral da União. Então, assim, é muita gente de olho dentro do BNDES. Além, né, daqui do vínculo que a gente já falou, né? Governo federal é o único acionista, o governo federal, né? Essa ponte entre o governo federal e o sistema BNDES, atualmente é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços.
e, obviamente, terão ali outras pessoas que se relacionarão com o BNDES. Então, a CVM vai, né, a gente viu que tem lá a parte do BNDES Par, participação no mercado de capital. O Conselho Monetário Nacional pode interagir com o BNDES, a Secretaria do Tesouro, a SUSEP, que a gente já viu. Então, o BNDES ele tem uma comunicação, né, com diversos órgãos que a gente já estudou. Mas o mais importante mesmo é saber a natureza do BNDES, aquele primeiro ponto que a gente estudou, e para concurso, principalmente da Caixa Econômica e de bancos regionais, o concurso do Banco do Brasil não tende a pedir muito isso, é você saber essa última informação aqui, que é a TLP. O que é a TLP? A TLP é um índice, tá? Que é a taxa de longo prazo. Durante muito tempo, tá? Durante muito tempo existia uma taxa, principalmente se você é velhaco de concurso bancário, que era TJLP, a taxa de juros de longo prazo. Isso não tem mais hoje. Existem operações que ainda são corrigidas pela TJLP, porque foram contratadas lá, mas hoje novas operações são feitas em cima da TLP, né? Operações feitas ali pelo BNDES, principalmente. E por que essa taxa é importante? Porque podem te perguntar qual a taxa que é utilizada nos empréstimos do BNDES. É a TLP. E pode te perguntar também quem faz o cálculo dessa TLP. E essa taxa, né, ela tem ali uma divulgação mensal pelo Banco Central. Tá? Então, o Banco Central ele faz um anúncio da TLP mensalmente e essa taxa ela vai ser utilizada nas operações do BNDES. Essa é uma informação muito relevante e que costuma aparecer em questõezinhas de prova. Beleza? Então a gente conseguiu, né, entender por que o BNDES não é considerado um banco de desenvolvimento e a gente conseguiu entender quem é o BNDES e o que ele faz. E a gente termina assim mais uma aula dessa nossa preparação. Nosso próximo assunto é a Caixa Econômica Federal. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.